Minha vida desmoronou no dia 15 de setembro de 2023, quando acordei trancada dentro de um hospício em Belo Horizonte. Tudo ao meu redor era frio e impessoal. As paredes brancas, o chão gelado, o cheiro forte de desinfetante que irritava o nariz. Meu coração disparou. Eu não sabia como tinha parado ali. Tentei me levantar, mas o peso da confusão me impedia de reagir. Por que eu estava ali? Quem tinha me colocado naquele lugar? Andei até a porta e bati com força. Socorro! Me tirem daqui! Eu não sou louca! O eco da minha voz se perdeu pelo corredor. Uma enfermeira de jaleco azul e expressão cansada olhou para mim com pena. Dona Helena, fique calma. Seu filho assinou os papéis. Ele disse que a senhora não pode mais cuidar de si mesma. Meu sangue gelou. Fábio, meu próprio filho. O único que criei sozinha, o mesmo que dizia que me amava, me colocou ali como se eu fosse um estorvo. Aos poucos, fui entendendo a armadilha. Fábio conseguiu uma procuração e tomou posse de tudo o que era meu. Ele alugou minha casa e ficou com a minha casa enquanto eu estava trancada naquele hospício, como se fosse uma pessoa com problemas de cabeça. Mas não parou por aí. Meu filho Fábio foi até o INSS e começou a receber minha aposentadoria, fingindo que cuidava de mim. Enquanto eu estava ali, cercada por pacientes que realmente precisavam de tratamento, ele vivia a vida dele, gastando meu dinheiro. Olhei para a ficha que ficava ao lado da cama. Nome: Helena Rodrigues de Souza. Diagnóstico: incapacidade mental. Eu queria gritar, chorar, destruir aquele papel. Eu não tinha nada. Nem casa, nem dinheiro, nem voz. Meu filho me transformou em um fantasma vivo. Uma mulher que, para o mundo, não existia mais. Como alguém que saiu do meu ventre teve coragem de me apagar da própria vida? Deitada no colchão fino e desconfortável, chorei em silêncio. Mas não de fraqueza. Eu não ia morrer ali. Eu ia lutar. Ia provar que estava lúcida e recuperar tudo o que era meu. Mas como? Eu não tinha ninguém ao meu lado. Ou pelo menos era o que eu achava. Amiga, minha vida nunca foi fácil, mas sempre trabalhei duro para dar tudo ao meu filho. Nasci em 1954, em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, chamada Barbacena. Meus pais eram simples, e desde cedo aprendi o valor do esforço. Aos 20 anos, me mudei para Belo Horizonte para trabalhar como costureira. Foi ali que conheci meu marido, Antônio, um homem trabalhador, mas que nos deixou cedo demais, vítima de um infarto. Fiquei sozinha com Fábio, nosso único filho. Ele tinha apenas 8 anos quando o pai se foi. Fiz de tudo para que não lhe faltasse nada. Trabalhava dia e noite costurando vestidos, fazendo ajustes, aceitando qualquer serviço que me permitisse pagar a escola dele e colocar comida na mesa. Com sacrifício, consegui comprar uma casinha no bairro Santa Teresa, onde vivi por mais de 40 anos. Meu maior sonho era ver Fábio bem, formado, independente. Com o tempo, as coisas mudaram. Fábio cresceu, se formou e começou a trabalhar. Mas ao invés de construir sua vida, parecia sempre precisar de mais dinheiro. Pedia empréstimos, dizia que era para investimentos, mas eu nunca via resultado. As dívidas começaram a se acumular, e ele passou a me pressionar cada vez mais. Eu não entendia onde ele gastava tanto, mas sempre ajudava. Afinal, ele era meu filho. Nos últimos meses antes de tudo acontecer, percebi que ele estava diferente. Mais frio, distante. Foi quando ele começou a insistir que eu assinasse alguns documentos. Dizia que era só para facilitar o recebimento da minha aposentadoria, para evitar que eu pegasse fila no banco. Eu confiei. Assinei sem ler, sem imaginar que estava entregando tudo que construí nas mãos dele. Na última coisa que lembro antes de acordar no hospício, era que estávamos na cozinha da minha casa. Ele preparou um chá para mim, disse que era para me acalmar. Depois disso, tudo ficou confuso. Apaguei.
Quando abri os olhos novamente, estava em um quarto branco, com grades na janela. Meu coração disparou. Eu estava no Hospital Psiquiátrico Santa Beatriz, e meu filho tinha me trancado ali. Acordei com a cabeça pesada, como se estivesse em um pesadelo, do qual não conseguia sair. A luz fria do Hospital Psiquiátrico Santa Beatriz, em Belo Horizonte, me cegou por um instante. O cheiro de desinfetante misturado com algo mais forte me causou enjoo. Eu estava deitada em uma cama dura, com um lençol fino cobrindo meu corpo. Minha mente ainda estava embaralhada, tentando entender onde eu estava e o que tinha acontecido. Tentei me levantar, mas minhas pernas não respondiam direito. O medo começou a tomar conta de mim. Olhei ao redor e vi outras mulheres no quarto. Algumas murmuravam coisas sem sentido, outras me olhavam de canto de olho. Meu coração disparou. Eu sabia que não pertencia àquele lugar. Fábio tinha feito aquilo comigo. Senti meu corpo tremer de raiva e desespero. Como meu próprio filho podia ter me jogado ali? Tentei me lembrar da última coisa que aconteceu antes de apagar. O chá. O documento. Tudo começou a fazer sentido. Ele queria se livrar de mim. A porta se abriu e uma enfermeira entrou, chamando meu nome. Disse que eu precisava tomar minha medicação. Medicação? Pra quê? Eu não estava doente. Tentei argumentar, explicar que aquilo era um erro, mas ela apenas olhou para mim, sem paciência e com pressa. Disse que, segundo os documentos assinados pelo meu próprio filho, eu estava em surto, um perigo para mim mesma e para os outros. Minhas palavras travaram na garganta. Fábio não só tinha me internado, mas tinha criado uma mentira absurda para justificar aquilo. Nos primeiros dias, ninguém me ouvia. Qualquer tentativa de pedir ajuda eu era tratada como louca. Tentei falar com médicos, assistentes sociais, qualquer um que pudesse me ouvir. Diziam que eu precisava descansar, que tudo ficaria bem. Mas eu sabia que a verdade era outra. Fábio estava lá fora, vivendo minha vida, controlando minha casa, meu dinheiro. Enquanto isso, eu estava ali, sozinha, sem ninguém para me ajudar. Cada minuto naquele hospital era um pesadelo do qual parecia impossível acordar. Foi então que conheci Carla, uma enfermeira que trabalhava ali há anos. Ela me olhava diferente. Parecia perceber que algo estava errado. Certa noite, enquanto me entregava um copo de água, ela disse baixinho para mim: "Você não parece doente." Aquela frase foi um fio de esperança. Alguém ali estava começando a enxergar a verdade. As palavras de Carla ficaram na minha mente por horas. Você não parece doente. Uá! Era a primeira vez, desde que acordei naquele hospital, que alguém não me tratava como uma louca. Mas o medo ainda tomava conta de mim. E se fosse um teste? E se eles estivessem esperando eu reagir para me encher de calmantes de novo? Não podia confiar em ninguém ali. Mas Carla parecia diferente. Seus olhos não tinham o mesmo olhar vazio dos outros funcionários. Ela me enxergava como um ser humano. Nos dias seguintes, Carla começou a puxar conversa comigo sempre que podia. Fazia perguntas sobre minha vida antes de ser internada, sobre minha casa, minha família. Eu contei tudo. Contei sobre meu filho, sobre o golpe, sobre a assinatura forçada, sobre a minha aposentadoria que ele estava recebendo sem eu nem saber. Falei da minha casa, do aluguel que ele estava embolsando. Quando terminei, Carla estava séria. Ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse organizando as ideias. Então, baixinho, disse que eu precisava de provas. Provas. A palavra ficou na minha cabeça. Como eu ia provar alguma coisa ali dentro? Eles tinham os papéis, tinham os médicos, tinham meu próprio filho contra mim. Mas Carla sabia como aquilo funcionava. Disse que já tinha visto casos assim antes, que muitas pessoas eram internadas à força para que suas famílias tomassem seus bens.
Ela me prometeu que iria me ajudar. Mas eu precisava seguir as regras. Não podia ficar desesperada. Não podia gritar, nem insistir com os médicos. Eu tinha que parecer boa paciente. Aquilo doía. Fingir que estava bem, quando na verdade eu queria gritar, correr, fugir dali. Mas eu não tinha escolha. Nos dias seguintes, Carla foi conseguindo pequenas informações. Descobriu que meu filho estava recebendo minha aposentadoria. Aos poucos, ela começou a organizar tudo. Mas o mais difícil ainda estava por vir. Conseguir um advogado que acreditasse em mim. Uma semana depois, Carla entrou no meu quarto e me entregou um papel escondido entre os lençóis. Era um contato. Um advogado que trabalhava com casos de fraudes. Meu coração acelerou. Aquele era o primeiro passo para recuperar minha vida. Agora, eu só precisava sair dali. Eu mal dormi naquela noite. O pedaço de papel com o nome do advogado estava escondido dentro do meu travesseiro, como se fosse um tesouro. Aquele era meu primeiro passo para sair daquele inferno. Mas ainda tinha um problema enorme. Como eu entraria em contato com ele? Eu não tinha telefone, não tinha ninguém que pudesse me ajudar lá dentro. Eu só tinha a enfermeira Carla. E se ela não conseguisse falar com ele? E se ninguém acreditasse na minha história? No dia seguinte, Carla apareceu mais cedo do que o normal. Trazia uma expressão séria, mas determinada. Falou baixinho no meu ouvido que tinha conseguido ligar para o advogado e que ele aceitou me visitar. Meu coração quase parou. Era a primeira vez que eu tinha uma esperança real. Mas havia uma condição. Ele só poderia me ajudar no processo se eu estivesse lúcida o suficiente para provar que não precisava estar ali. E isso significava encarar uma avaliação com o médico psiquiatra do hospital. Meu estômago revirou. E se o médico já estivesse comprado pelo meu filho? E se eles tentassem me dopar de novo para que eu parecesse incapaz? Mas Carla me segurou pelas mãos e disse que eu precisava confiar em mim mesma. Você está lúcida. Você sabe quem você é. Só precisa provar isso. Respirei fundo. A verdade estava do meu lado. E pela primeira vez em semanas, senti que ainda havia uma chance. 2 dias depois, o advogado apareceu. Seu nome era Dr. Roberto Almeida. Um homem de fala calma e olhar atento. Ele me escutou. Me deixou contar tudo, sem interrupções. Fez perguntas detalhadas. Queria saber datas, nomes, documentos assinados. Eu respondi tudo. Ele percebeu que minha memória estava intacta, que meu raciocínio era claro. Quando terminou, ficou em silêncio por um instante e disse a frase que mudou tudo. Dona Helena, nós vamos tirar a senhora daqui. Eu quis chorar, mas segurei as lágrimas. Ainda não estava livre. Mas pela primeira vez, alguém lutaria ao meu lado. O doutor advogado explicou que o primeiro passo seria pedir um exame para provar que posso cuidar de mim mesma. Se eu passasse nesse teste, a justiça poderia anular tudo e me devolver meus direitos. Agora tudo dependia de mim. Eu precisava enfrentar aquela consulta e provar que nunca deveria ter sido internada. A manhã da avaliação chegou e meu coração parecia um tambor dentro do peito. Eu sabia que aquele momento definiria meu futuro. Se eu não convencesse o psiquiatra de que estava bem, ficaria ali para sempre, refém de um filho ganancioso. Antes de sair do quarto, Carla segurou minha mão e me olhou nos olhos. Disse que eu deveria falar com calma, não demonstrar desespero. Seja firme, dona Helena. Eles querem que a senhora pareça frágil, mas a senhora é mais forte que isso. Fui levada para uma sala fria, com paredes brancas e uma mesa no centro. Do outro lado, sentado com uma prancheta na mão, estava o doutor Augusto Moreira, o psiquiatra responsável pelo meu caso. Ele me analisou de cima a baixo antes de começar a fazer perguntas. Queria saber meu nome completo, minha data de nascimento, onde eu morava antes da internação. Respondi a tudo sem hesitar. Ele foi além.
perguntando coisas sobre minha rotina, meu passado, os nomes dos meus pais. Eu sabia todas as respostas, mas então ele tentou me testar. Disse que meu filho afirmava que eu estava confusa, esquecida, paranoica. Quis saber se eu reconhecia que precisava de ajuda. Respirei fundo. Eu sabia que essa pergunta era uma armadilha. Se eu dissesse que sim, poderiam me manter ali por mais tempo. Se eu dissesse que não, pareceria que eu estava me recusando a aceitar cuidados. Olhei nos olhos dele e disse a verdade. Eu não sou perfeita, doutor, mas estou longe de ser incapaz. Meu filho me enganou, tomou tudo o que eu tinha e me jogou aqui. E se o senhor fizer seu trabalho direito, vai ver que estou dizendo a verdade. O doutor ficou em silêncio por alguns segundos, apenas anotando. Depois, levantou-se e disse que já tinha todas as informações que precisava. Não revelou o que achava. Apenas chamou um enfermeiro para me levar de volta ao quarto. Aquela espera foi uma tortura. Eu não sabia se ele acreditava em mim ou se já estava comprado pelo meu filho. Quando Carla entrou no quarto no fim do dia, seu sorriso denunciou tudo antes mesmo de ela falar. Deu certo, dona Helena. O relatório foi favorável. A senhora vai sair daqui. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tinha vencido a primeira batalha. Agora, o meu advogado poderia entrar com um processo na justiça para recuperar minha aposentadoria. Mas ainda restava a pior parte: enfrentar Fábio. Ele não ficaria de braços cruzados enquanto via tudo escapar das mãos dele. Eu sabia que ele lutaria para me manter presa naquela prisão. Mas agora, eu não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, fui chamada ao escritório da diretora do hospital, onde me disseram que meu pedido de liberação estava pronto. Eu voltaria para casa. Mas havia um detalhe. Fábio seria informado sobre a minha liberação. Eu já esperava que ele reagisse mal, mas nada me prepararia para o que estava por vir. Assim que saí da sala, Carla me puxou para um canto e disse que havia escutado uma conversa. Fábio estava furioso. Assim que recebeu a notícia, foi até ao hospital, gritando que eu era louca, que eles estavam cometendo um erro e que aquilo só poderia ser um golpe. Ele estava tentando cancelar a minha liberação. Meu coração disparou. Depois de tudo, ele ainda insistia em me manter presa ali. Eu sabia que não podia ficar esperando. Com a ajuda de Carla, liguei para o advogado, que me tranquilizou dizendo que a decisão do meu caso já estava nas mãos do juiz e não havia como Fábio impedir a minha saída. Mas ele poderia dificultar o processo, e foi exatamente o que fez. Quando o horário da minha liberação chegou, descobri que meu filho tinha enviado um recurso de última hora, alegando que eu estava sendo manipulada e que minha aposentadoria corria risco nas mãos de terceiros. Foi aí que finalmente nos encaramos. No corredor do hospital, enquanto esperava a última assinatura para sair, Fábio surgiu na minha frente, com um olhar carregado de ódio e frustração. Disse que estava apenas tentando me proteger, que eu não entendia o que era melhor para mim. Eu não acreditei em uma palavra. Com a voz firme, respondi que sabia muito bem o que ele queria proteger: o dinheiro que roubou de mim. O segurança do hospital teve que agir porque Fábio tentou me impedir de sair. Mas naquele momento, eu senti algo diferente. Eu não tinha mais medo dele. Ele podia gritar, podia mentir, mas a verdade estava ao meu lado. Pela primeira vez, eu estava livre de verdade. Agora só restava recuperar tudo o que era meu. Ao sair daquele hospício, senti o sol no rosto como se fosse a primeira vez. Carla me acompanhou até o táxi e apertou minha mão antes de eu entrar. Agora você tem que lutar pelo que é seu, disse ela. Eu sabia que estava longe do fim. Eu podia estar livre do hospital, mas minha casa e minha aposentadoria ainda estavam nas mãos de Fábio. Fui direto para o escritório do Dr. Roberto,
o advogado que Carla havia me indicado. Ele já tinha preparado um processo para recuperar a minha vida de forma definitiva e impedir Fábio de continuar recebendo minha aposentadoria. Ele me explicou que, como eu tinha conseguido provar que eu estava bem de saúde, as chances de vitória eram grandes. Mas Fábio ainda podia recorrer, o que poderia atrasar tudo. Eu respirei fundo. Eu esperaria o tempo que fosse necessário. Nos dias seguintes, fui me fortalecendo. Voltei a me alimentar direito. Passei a caminhar pelo bairro e até reencontrei algumas vizinhas que ficaram chocadas ao saber da verdade. Descobri que Fábio tinha alugado minha casa e estava vivendo em outro lugar, gastando o dinheiro do aluguel sem se preocupar com o que aconteceria comigo. Era difícil acreditar que meu próprio filho tinha feito isso. Mas, ao invés de chorar, usei essa revolta como força para continuar. A primeira audiência chegou rápido. Fábio apareceu com um advogado e tentou dizer a versão de que eu tinha problemas de cabeça. Disse que minha recuperação era temporária e que ele apenas queria me proteger. Mas o juiz não se convenceu. Apresentei meus laudos médicos, depoimentos de enfermeiras e até vídeos de conversas antigas com meu filho, mostrando que eu nunca precisei ficar internada em hospício. O juiz do tribunal estava ao meu lado. Ao sair do fórum, meu advogado me garantiu que estávamos no caminho certo. Mas o que mais me marcou naquele dia foi o olhar de Fábio quando percebeu que eu não era mais a mulher assustada que ele colocou naquele hospital. Agora, era ele quem estava com medo. E eu estava disposta a ir até o fim para recuperar tudo o que era meu. Os dias que antecederam a decisão final foram tensos. Fábio estava tentando de tudo para atrasar o processo, mas a verdade estava do meu lado. Eu não era mais aquela mulher assustada, trancada em um hospital contra a própria vontade. Agora eu me defendia, lutava pelo que era meu. Meu advogado me garantiu que o juiz já tinha provas suficientes para tomar uma decisão definitiva. Na audiência final, sentei-me diante do juiz com as mãos firmes. Fábio parecia inquieto, mexendo no celular, evitando me encarar. Seu advogado tentou dizer que ele só queria o meu bem, que me colocou no hospital por medo de que eu não conseguisse me cuidar sozinha. Mas o juiz interrompeu, questionando o fato de ele ter se apropriado da minha aposentadoria e alugado minha casa sem meu consentimento. Foi a primeira vez que vi Fábio realmente sem palavras. O juiz bateu o martelo e me deu causa ganha. Todos os direitos sobre minha aposentadoria e minha casa foram devolvidos a mim. O juiz determinou que ele deveria devolver todo o dinheiro da aposentadoria que pegou indevidamente e que o contrato de aluguel da minha casa seria anulado. Quando saí do fórum, respirei fundo. Eu estava livre. Minha casa era minha novamente. Minha aposentadoria voltaria para minhas mãos e eu nunca mais precisaria depender de ninguém. Carla me esperava do lado de fora e me abraçou. "Você venceu, dona Helena", disse ela com um sorriso orgulhoso. E pela primeira vez em muito tempo, eu realmente senti que tinha vencido. Fábio passou por mim no corredor sem dizer uma palavra. Não pediu desculpas, não olhou nos meus olhos, mas no fundo, eu sabia que ele sentia o peso do que fez. Eu não queria vingança, só queria minha vida de volta. E agora, eu finalmente tinha. Quando pisei novamente na calçada da minha casa, senti um aperto no peito. Meses tinham se passado desde que fui arrancada dali contra a minha vontade. O portão estava do jeito que eu lembrava, mas a sensação de pertencimento tinha sido arrancada, junto com minha dignidade. Carla segurou minha mão, me dando forças. Eu respirei fundo, girei a chave na fechadura e entrei. Os móveis estavam no mesmo lugar, mas pareciam frios, sem vida. O cheiro da casa não era mais o meu, e isso me incomodou mais do que eu imaginava. Andei pelos cômodos em silêncio, lembrando de cada detalhe da minha vida antes daquele pesadelo. Fui até meu quarto e sentei na cama.
Fábio tinha dormido ali, vivido ali, enquanto eu apodrecia naquele hospício. Nos dias seguintes, comecei a reorganizar tudo. Queria apagar os rastros da presença de Fábio. Troquei os lençóis, mudei os móveis de lugar e abri as janelas para deixar o vento fresco entrar. Mas, mesmo com todas as mudanças, a dor do que aconteceu ainda pesava no meu peito. Recuperar a casa não apagava o que passei, mas era um recomeço. A aposentadoria também voltou para minha conta, e isso me deu um alívio imenso. Eu não teria que depender de ninguém para sobreviver. Mas havia algo dentro de mim que dinheiro nenhum poderia reparar. O abandono, a traição, a dor de perceber que meu próprio filho tinha feito aquilo comigo. Por mais que eu quisesse seguir em frente, aquilo ainda me assombrava. Na primeira noite de volta para casa, eu chorei. Chorei por tudo que perdi, por tudo que sofri, por tudo que nunca mais seria igual. Mas também chorei de alívio. Eu estava em casa, livre, dona de mim mesma. O pesadelo tinha acabado, mas as marcas ainda estavam ali. E eu sabia que levaria tempo para cicatrizarem. Na primeira semana de volta para casa, tudo parecia um sonho estranho. Eu acordava assustada, achando que ainda estava presa naquele hospital. Só depois de alguns minutos, olhando as paredes do meu próprio quarto, eu lembrava que era real. Eu tinha voltado. Mas nem tudo era como antes. A casa parecia vazia, sem vida. E não era só a casa. Era eu. A verdade é que, mesmo recuperando meu lar, minha aposentadoria e minha liberdade, eu nunca mais seria a mesma. Toda vez que olhava para o portão, sentia um arrepio. Era ali que Fábio me levou embora, dizendo que era pro meu bem. Mas como um filho faz isso com a própria mãe? Como alguém que eu criei, amei e protegi me trancou num hospital como se eu fosse um peso? Carla me visitava todos os dias. Ela via que eu tentava seguir a vida, mas também percebia quando eu me perdia em pensamentos. Um dia segurou minha mão e disse que eu precisava me perdoar. Perdoar a mim mesma por ter acreditado no Fábio, por ter confiado nele, por não ter visto os sinais. Mas como eu ia me perdoar se toda vez que fechava os olhos eu revivia aquele dia? Comecei a sair mais, tentar me distrair, conversar com os vizinhos. Mas a cidade toda já sabia da minha história. Algumas pessoas me olhavam com pena, outras com curiosidade. O que me doía mais eram aqueles que fingiam que nada tinha acontecido, como se eu nunca tivesse sumido. Mas o pior de tudo era saber que, mesmo com toda essa dor, Fábio ainda não me procurou. As semanas passaram e a ferida ainda estava aberta. Recuperei minha casa, minha dignidade, mas o vazio dentro de mim continuava. O que Fábio fez não dava para apagar. Afinal, como esquecer que a pessoa que você mais amava foi a mesma que te abandonou? O dia que eu mais temia chegou sem aviso. Fábio apareceu no portão. Eu estava sentada na varanda tomando café, quando ouvi o barulho do portão se abrindo devagar. Meu coração disparou. Ele estava ali de cabeça baixa, sem aquela arrogância de antes, parecendo mais velho, mais magro. Mas eu não sabia se era verdade ou só impressão minha. Ele ficou parado, sem saber o que falar. Por um instante achei que fosse chorar, mas ele se segurou. Eu esperei que ele falasse alguma coisa, mas o silêncio foi ficando pesado. Então quebrei o gelo. "O que você quer aqui, Fábio?" Minha voz saiu firme, mas dentro de mim tudo tremia. Ele levantou a cabeça devagar, respirou fundo e disse que queria conversar. Eu deixei ele entrar, mas sem muita cerimônia. Sentamos na mesa da cozinha como se fôssemos estranhos. Ele começou a falar, disse que se arrependeu, que achava que estava fazendo o certo, que foi influenciado por gente errada. Mas a única coisa que ecoava na minha cabeça era: será que ele esperava que eu só aceitasse isso? Quando ele terminou, ficou me olhando.
esperando que eu falasse algo. Mas eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria chorar, gritar, perguntar se ele sabia o que eu passei. Mas outra parte já não tinha forças para isso. Só soltei um suspiro e falei que precisava de tempo. Que perdão não era algo que vinha fácil. Que amor de mãe não acaba, mas a confiança, essa sim, pode nunca mais voltar. Ele abaixou a cabeça, ficou ali, calado. Depois de um tempo, levantou devagar e disse que entendia. Foi embora do mesmo jeito que chegou, sem barulho, sem fazer cena. Mas dentro de mim, uma guerra acontecia. Será que um dia eu ia conseguir olhar para ele sem lembrar do que ele me fez? Os dias passaram depois daquele reencontro, mas dentro de mim, a confusão ainda era grande. Será que eu devia dar uma chance pro Fábio? Ou será que era melhor seguir minha vida sem olhar para trás? A verdade é que, por mais que eu tentasse, o passado ainda pesava. A dor de ter sido traída pelo próprio filho era uma ferida que não cicatrizava fácil. Fábio voltou mais algumas vezes, sempre com a mesma cara de arrependimento. Dizia que queria recuperar o tempo perdido, mas eu sabia que não era tão simples assim. Um dia ele perguntou se podia ficar mais tempo comigo, tentar recomeçar. Foi ali que percebi que não adiantava tentar consertar algo que ele mesmo quebrou. Olhei bem nos olhos dele e falei com toda a calma do mundo. Fábio, eu te perdoo. Mas eu não esqueço. Vi nos olhos dele a decepção, mas também a verdade que ele evitava encarar. Eu não podia apagar o que aconteceu, e muito menos fingir que tudo estava bem. O amor de mãe continuava ali, mas a confiança, essa foi destruída no dia que ele me trancou naquele hospital. Ele aceitou minha decisão sem brigar. O tempo passou, e eu escolhi seguir em frente sem carregar rancor. Perdoei Fábio. Não porque esqueci o que ele fez, mas porque entendi que o peso da mágoa só me faria mal. Ele seguiu a vida dele e eu segui a minha. De vez em quando trocamos algumas palavras, mas nunca mais fomos os mesmos. Meu amor de mãe continua. Mas confiar de novo? Isso eu já não consigo. Certas feridas cicatrizam, mas as marcas sempre ficam. Hoje eu sou cercada por pessoas que realmente querem o meu bem. Carla, a enfermeira que me ajudou quando eu mais precisei, virou mais do que uma amiga. Ela é como uma filha para mim. Nos encontramos toda semana, tomamos café, conversamos sobre tudo. Com ela sinto um carinho sincero, sem segundas intenções, sem medo de ser enganada de novo. Pela primeira vez em muito tempo, tenho alguém ao meu lado de verdade. Minha casa, que já foi palco de tanta dor, agora carrega novas lembranças. O silêncio triste deu lugar a risadas, boas conversas e a paz que eu achei que nunca mais encontraria. Quando olho para trás, não me vejo como vítima, mas como uma sobrevivente. Cada luta que enfrentei me tornou mais forte, mais sábia. Eu não preciso mais provar nada para ninguém. O mais importante é que reconstruí minha vida do meu jeito. E assim, minha história pode servir de exemplo para muita gente. Talvez você conheça alguém que passou por algo parecido. Ou talvez você mesmo já tenha enfrentado uma traição dentro da própria família. Agora me conta aqui nos comentários. Qual o seu nome e de onde você está ouvindo essa história? Quero saber até onde essa história chegou.